Alô, alô. Boa tarde, muito obrigado pela recepção. Primeiro, agradecer ao time do Judiciário Exponencial. Desde 10 anos já acompanho o time do Piccoli, trazendo de Rondônia para o Brasil inteiro sua capacidade de agrupar as pessoas, falando nesse tema de justiça, e agora também para o mundo, aí, levando aí também para toda a América Latina, Portugal, também a experiência do Judiciário brasileiro. Então, para mim, me enche de orgulho e é uma honra estar aqui hoje participando desse evento em comemoração aos 10 anos e a Escenastic fantástico. Eu sou, então, o chefe de soluções da Certica. O foco do meu trabalho, basicamente, é criar soluções para a área de justiça. Então, é um grupo de desenvolvimento de soluções focados no Brasil, na América Latina, distribuindo esse conhecimento. Um pouco da Certica, ela é uma startup, hoje já bastante sólida, iniciou suas operações na América Latina e nascemos aí desde 2016 até hoje trabalhando exclusivamente com a Google. Os patrocinadores, basicamente, são a Dallos, Endeavor e a Salesforce Venture Capital, que são os investidores dessa grande startup. Um pouquinho mais de números, a Certica, ela já hoje é uma empresa que fatura 90 milhões de dólares, temos aí basicamente 320 funcionários, um pouco mais, cresce todo dia, e perto aí de 3 mil clientes de governo, principalmente nas áreas de justiça da América Latina. E esse daqui eu acho que é um ponto mais importante para a gente, né? Quando eu olho desse lado, o que faz o Gerson com a equipe dele? São 13 cientistas que focam exclusivamente em uso de IA generativa, uso de inteligência artificial em diferentes espectros da justiça. Então, desde jurimetria, usando aqui toda a parte de Geofactory, usar cartografia digital, dados censitários, informações de conteúdos que estão por aí, como que isso se cruza com qualquer outro dado que a gente trabalha. Então, são 13 cientistas, professores, doutores, mestres que atuam nas suas áreas de especialidade e foram formados nas tecnologias Google de inteligência artificial. E, de outro lado, nossa equipe que faz basicamente a parte de entrega final, ou seja, uma vez que os cientistas desenvolvem ideias, como é que a gente tem a capacidade mais forte de entrega desses pequenos projetos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Temos 3 grandes pontos que eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha. A nossa metodologia sempre vai em habilitar o usuário a conhecer, ter acesso aos códigos-fontes, ter acesso às propriedades intelectuais. Isso daqui é um diferencial importante quando se trata de governo, que é o foco da Certica. Segundo, soluções de otimização e, finalmente, soluções de transformação digital. Depois eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente atua nesses 3 mercados, mas o que eu quero realmente demonstrar, como que a gente olha para essa questão de aceleradores de soluções. São microserviços onde a gente basicamente foca em estudar uma área muito profunda da inteligência artificial e como aplicar essa especialidade num caso específico. Então, primeiro lá em cima, transcritor de áudio e vídeo. Mas o que é um transcritor? Não é só pegar a legenda e traduzir a legenda. Um transcritor ele vai precisar de um glossário jurídico para melhorar a curacidade daquilo que ele transcreve. Ele vai precisar entender termos em latim, para aqueles que ainda usam alguns termos de latins, referências técnicas. Então, um transcritor ele tem que ir muito além de apenas fazer a transcrição para o texto, ou do áudio para o texto. Depois nós temos lá a classificação de conteúdo, ou seja, esse texto, esse áudio, ele tratou de que assunto? Qual foi o conteúdo discutido dentro desse áudio? Tradução de conteúdo, a gente tem projetos na América Latina, por exemplo, Peru e Chile, são mais de 10 milhões de pessoas que falam quechua, a linguagem inca, só que os tribunais são todos em espanhol. Como que efetivamente existe essa acessibilidade em línguas diferentes? Então, em alguns lugares também, a tradução é um ponto importante. Mas o ponto aqui que mais gosto de chamar a atenção, como que um conjunto de pequenos microserviços, eles podem ser somados e se transformar numa solução que tem a cara daquele tribunal, tem a cara daquele usuário. E eu acho que aqui que está a grande transformação. Quando a gente olha para o mercado, a gente olha muito, pô, eu tenho uma solução de transcritor, está aqui, usa e me paga pela quantidade de horas que transcreve. Não é a ideia é que se possa consumir pequenos componentes para aquilo que me faça interesse. E que esses componentes possam ser integrados dentro do seu sistema, quer o PJE, quer o ProJude.
o EPROC, não importa qual sistema, como que eles podem levar e ter essa vantagem de ter esses pequenos microserviços integrados. Quando a gente olha aqui alguns desses documentos que eu gosto bastante, indexação de documentos. Então, como é que a gente tratou esse acelerador? Eu leio uma petição, ou leio uma razão de defesa, ou leio um documento, um processo. O que eu extraio desse processo? Como eu classifico o seu conteúdo e como que a inteligência generativa interpreta aquele conteúdo que eu estou vendo? Então, isso requer, para cada tipo de documento, uma inteligência que trate aquele conteúdo de uma maneira prática para o usuário. E a pesquisa intermodal é quando a gente junta aquele áudio com aquele documento indexado e a gente permite um único buscador, garantindo a referência do documento de origem. E esse é um tema muito complexo em inteligência artificial, que é a rastreabilidade. Como é que eu garanto que aquilo que eu estou pesquisando, aquilo que a IA generativa me gerou, qual o histórico dela, de onde ele tirou aquela informação para que a inteligência artificial trate aquela resposta de uma maneira sustentável e correta. Quando eu pego esses aceleradores e somo, eu posso ter o mesmo transcritor para uma audiência judicial, que ele tem uma característica. Para uma sessão de análise forense ou para um promotor no Ministério Público, a transcrição já tem um outro formato, já tem uma outra maneira de se apresentar para os usuários. E essa é exatamente a graça de acelerador. O acelerador ele vai, então, resolver um pequeno problema, mas quando somado todos os aceleradores, ele vira uma solução customizada para o nosso cliente, para quem usa aquela tecnologia. Por isso que, à esquerda eu digo que nós temos um conjunto de Legos, não permite configuração, mas à esquerda eu digo que essa solução montada ela tem altíssima capacidade de personalização e customização, porque ela vai dentro dos sistemas legados existentes. E esse é o modelo que a gente gosta de trabalhar para garantir o melhor uso da ferramenta. Esse aqui é um caso prático, né? Quando eu quero usar, por exemplo, dados censitários com informações cartográficas comerciais de um Google Places, um Google Maps, um Google Waze for City, qual tipo de informação de política pública que eu posso adquirir, entendendo todos os processos passados de justiça. Uma fábrica fechou, quanto isso vai representar para a Justiça do Trabalho? Ou um determinado tipo de crime começou a ser praticado numa região, qual o tipo de impacto que isso causa? E essa análise espacial, quando a gente associa aceleradores de mapa a conteúdos de inteligência artificial, que pode entender onde aquele problema aconteceu e mapeá-lo dentro de um mapa, de um modelo cartográfico. Então, isso são modelos de soluções que, juntando os pequenos componentes, pode-se criar de maneira infinita qualquer nova solução. E esse é o modelo que a gente tem gostado muito. Essa característica, parafraseando um pouquinho o Leandro aqui da palestra anterior, é o que levou a Certica, em 2024, a ser já reconhecida como uma aspirante dentro do Grupo Everest, como a empresa de tecnologia que mais avança aí dentro dos usuários ou dentro dos provedores de tecnologia Google. Então, esse tipo de soluções inovadoras é o que realmente faz esse ramp-up, né? Faz essa alavancagem muito rápida de uma empresa. Um ano atrás, basicamente, não se tinham competidores nesse mercado e, de repente, em um ano, a gente já consegue aí ser apresentado ao mundo com uma característica forte por causa dessas soluções de justiça. Mas vamos falar do que importa, que é a generativa. Esse daqui é um estudo de uma fonte onde diz que 65% dos CEOs que trabalham hoje, eles acham que a IA generativa vai ter um impacto, mas ele acha que ele vai ter impacto daqui a 3 ou 5 anos. Isso, para a gente, 3 ou 5 anos já é um tempo muito longo, né? Então, quando o Leandro fala que está naquele momento disruptivo, essa é a visão, né? Aquela bolinha amarela, quando ela vai ter realmente solução para daqui a 3 ou 5 anos ser usada, né? Mas 60% acham que daqui a 1 ano ou 2 eles vão começar já a usar inteligência artificial generativa. Mas a gente já viu hoje aqui com o Daniel Abbe apresentando como já está se usando no Rio de Janeiro. E a gente vai ver muitos outros casos aqui que os senhores já usam. Esse prazo está se antecipando muito, na justiça principalmente, ou seja, aquilo que a justiça já tem andado hoje, muitas organizações privadas ainda estão pensando para daqui a 1 ou 2 anos. E esses daqui são números importantes, como 45% diz que a inteligência artificial mal usada,
ela pode gerar perda de credibilidade ou confiabilidade. Então, quando a gente olha para termos, por exemplo, o meu algoritmo alucinou, ou ele teve uma má interpretação, efetivamente isso tira a credibilidade da ferramenta e não se permite que a gente confie para que coloque em produção uma ferramenta dessa. E os grandes desafios que a gente tem hoje, enquanto organização, enquanto Certica, como que a gente cria algoritmos aceleradores para impedir a alucinação. E a gente vai olhar um pouquinho desses exemplos hoje, de como a gente tem usado a própria IA generativa para que ela aprenda a interpretar o que é uma alucinação e impeça que isso seja um problema para a justiça. O Leandro já falou bastante disso, né? E basicamente o foco dela em IA generativa é gerar conteúdo. Antigamente se gerava um conteúdo escrito, agora eu já posso gerar uma ferramenta de marketing pronta. A Google acabou de anunciar o vídeo, onde eu digo lá qual que é o meu marketing que eu quero fazer, e ele sai gerando vídeo, áudio, texto, já publica lá no Google Search, já publica lá nas ferramentas de CRM, ou seja, hoje a parte de marketing já está se transformando para uma ferramenta chamada Vide, com conteúdo 100% gerado por inteligência artificial. Mas, quando a gente olha na nossa perspectiva de usuário, esse daqui eu acho que é um ponto importante, né? Primeiro, quais são os novos atores da inteligência artificial? É só a área de TI? Ou será que os novos atores também são os utilizadores, que a gente chama de área de negócio? E esse é o grande ponto. Antes, aquilo que a gente dependia exclusivamente de técnicos treinando rede neural, técnicos treinando machine learning, técnicos criando bancos de dados, hoje, essa tecnologia já está muito mais para frente. Nós conseguimos já estar muito mais ao lado do usuário utilizador que efetivamente do gerador de tecnologia. Mas isso também traz um ponto importante quando a gente trata daquele termo lá, que é a previsibilidade e a alucinação. Até onde a área de tecnologia agora coloca os seus esforços na governança do dado, na curadoria do dado, na compreensão daquela informação e quanto isso impacta para o usuário final. E como a área de TI constrói os seus modelos para que a própria área de negócio usufrua dessa tecnologia no seu dia a dia. Um pouquinho do que o Daniel falou de manhã, né? Ou seja, eu posso pegar os processos daquele juiz e criar um ambiente só dele, onde a inteligência artificial interprete melhor as suas ideias, a sua correspondência, a sua semântica, a forma como ele atua. Né? E isso vai muito dessa questão da previsibilidade, eliminar modelos de alucinação. E o último ponto importante é relacionado a conteúdo impróprio. Quando a gente vai para a área do judiciário, isso daqui é um tema importante para ser discutido, porque a maior parte das Big Techs, elas atuam dentro de modelos limitados de ética e responsabilidade de inteligência artificial. Então, determinados termos, determinadas terminologias, determinadas palavras são naturalmente bloqueadas pela inteligência artificial. E mesmo que eles liberem esse tipo de vocabulário para um uso, continua um viés por trás impedindo a exploração daquele conteúdo que para o mercado é um conteúdo questionável, mas para a justiça faz parte de um processo. Ele tem que ser entendido e tem que ser analisado, ele não pode sofrer um viés por fora. E esses são os desafios que a gente tem que enfrentar. Dentro desse modelo aqui, o que a gente tem trabalhado mais forte é criar uma plataforma de inteligência artificial que sirva tanto para falar contact center, falar por voz ou por bot, que permita eu analisar documentos com inteligência, que me permita fazer pesquisas em áudio, vídeo e texto e com essa pesquisa gerar seus conteúdos, ou mesmo usar as ferramentas Gemini para a criação de novos conteúdos. E o mais importante é, da mesma forma que já foi falado cedo, né? Os dados têm que ser do Poder Judiciário, não pode alucinar indo para a internet, não pode alucinar com conteúdos que não sejam daquele processo específico. Ou se ele for buscar conteúdos fora do processo, que sejam conteúdos que sejam curados. Né? Então, esses também são modelos importantes. Um padrão que a gente tem trabalhado aqui é a parte de precedentes qualificados. Eu tenho um processo, mas eu quero buscar dentro de um precedente que está por fora a análise e a correspondência. Então, a tecnologia ela tem que ser muito restrita, mas o dado sempre tem que ser do usuário. Não é da internet, não é da Big Tech, esse dado tem que ser protegido, encriptado dentro de um ambiente seguro. E como que eu vejo o uso da IA enquanto ferramenta de gestão estratégica?
Quando a gente olha para esse desenho, existem áreas onde a TI tem controle absoluto, são sistemas legados, ProJude, o PJE, são sistemas legados, os seus dados que são sempre também protegidos e curados pela área de tecnologia, mas a gente também tem áreas onde isso se vai para a área de negócio. E aí tem uma grande dificuldade. Como que eu crio ferramentas de integração, catálogos de dados, dicionários de dados que aproxime a dificuldade da tecnologia com a facilidade das ferramentas open source ou no-code, como dessa plataforma. Então, aqui o desafio é como que eu entrego ferramentas de no-code, ferramentas de low-code para que o usuário final usufrua daquele mecanismo lá em cima de inteligência artificial, que são os aceleradores. Então, hoje aqui vimos, aqui no TJ do Rio de Janeiro, a construção de um acelerador com várias funcionalidades na IA, que são aceleradores. Como que a área de negócio, dentro da sua interface, pode usufruir desses aceleradores de uma maneira aberta? E esses são os desafios mais importantes. A democratização do uso da tecnologia de IA generativa para o usuário final, mas de uma maneira controlada pela área de TI. E o último ponto, como que também em organizações externas podem ajudar a desenvolver aceleradores, desenvolver também ferramentas de IA generativa que possam ser agregadas através de um marketplace ao dia a dia também do juiz ou do seu assessor. Esse é o tipo de organização, de governança que eu mais tenho visto funcionar. Não somente a própria área do judiciário, mas também universidades, organizações de startups que possam criar novas competências de IA e permitir essa disrupção no uso da tecnologia pelo usuário final. Essa disrupção sempre vai vir de alguma forma, de aliados externos que agregam suas competências, os seus valores com conhecimento daquele órgão público. E por isso que eu gosto muito daquele modelo de inovação aberta. E a criação dentro da inovação aberta, dentro de modelos de marketplace, onde se possa curar esse aplicativo, esse conteúdo e se aplicar no dia a dia do juiz. Esse daqui é o modelo que a gente acabou de implementar, tanto no México como no Peru. São sistemas onde a gente coordenou áudio, vídeo, textos, processos em todas as fases de execução e criamos modelos analíticos matemáticos para similaridade e modelos semânticos com inteligência artificial generativa Gemini para gerar competência no Poder Judiciário. E alguns casos que eu quero compartilhar com os senhores, 3 casos iniciais que a gente já tem trabalhado há algum tempo e quero explicar um pouquinho cada um deles. Transcrição, resumo e também a parte de pesquisa. Como que a gente tem usado isso no Poder Judiciário? Primeiro, transcrição. Transcrever áudio para texto, porém usando o glossário jurídico para melhorar a curacidade. Separando os falantes de cada audiência. Dentro da separação dos falantes de cada audiência, como que nós resumimos o que cada um falou? Depois que cada um falou dentro desse resumo, como é que se resume a sessão como um todo? Como é que a gente extrai as razões, como a gente extrai por verbos falados as ações necessárias após a audiência? E esses resumos de uma audiência, eles passam a ter um relatório mais acurado. Isso daqui são pontos importantes, porque não é simplesmente transcrever como uma legenda, mas é também melhorar a curacidade e garantir que aquele conteúdo seja entendido por quem vai ler. Então, uma vez que eu vou resumir para as partes com o mesmo vocabulário que eu resumo para o juiz, aí se pode escolher qual que é o nível do vocabulário que se vai usar, garantindo o mesmo conteúdo, garantindo a mesma interpretação daquele documento. Esse é o que a gente chama de transcritor. Por que a gente chama isso daqui de módulo de habilitação? Porque para os clientes da Certica a gente não tem nenhum tipo de venda desse produto. Isso vai junto com a ferramenta Workspace. Implantando o Workspace no cliente, a gente acaba implantando também essas ferramentas junto como habilitador do uso da IA no dia a dia deles. Os resumidores de documento, aqui basicamente é tomar um processo, em cima do processo entender as partes, o que se trata esse processo, em que fase ele está o andamento dele, ou seja, fazer um resumo total daquilo que se passa nesse processo até a decisão.
Busca contextual, isso é importantíssimo, a gente viu hoje um pouquinho uma demo aqui do Daniel, de uma busca contextual, e a busca contextual é exatamente isso, eu poder buscar dentro daquele conteúdo específico e também criar resumos e geração de conteúdos novos em cima daquele resumo. Isso daqui também traz um monte de novas tecnologias que têm que ser aplicadas para essa interpretação. Por exemplo, se eu fizer a busca num pedido qualquer, que tem uma citação dentro desse pedido, eu quero fazer uma busca não pela citação, eu quero fazer uma busca pelo pedido do advogado, e não pelaquilo que ele citou como parte da lei. Como é que no buscador eu consigo separar o que é o pedido daquilo que é uma citação integrada daquele pedido? Se eu peguei um documento, ele tem um cabeçalho, tem um rodapé, ou ele tem um anexo, como que efetivamente eu tiro isso fora da busca para garantir que a busca tenha qualidade? E isso são aceleradores que ajudam a extrair esses conteúdos, interpretar esses conteúdos para que ele tenha uma busca mais acertada. Outros aceleradores que a gente chama de otimizadores, e aqui já vai uma vastidão de complexidade infinitamente maior do que os aceleradores anteriores, que eram mais simples, né? Então, aqui as soluções, por exemplo, de desafio do STF, que a gente teve o privilégio de participar, onde é esse tipo de análise, de pegar um documento, entender quais são as razões de admissibilidade, entender quais foram as razões do pedido, comparar isso daqui com a Constituição nos itens de admissibilidade, são temas extremamente complexos. Como que a gente conseguiu, então, pegar um processo, fazer a limpeza, tirar citações, indexar esses conteúdos com linguagem natural e, no final, gerar um resumo de admissibilidade para aquele processo com acuracidade? E nesse desafio do STF foram lá 13 perguntas que precisávamos responder, usando inteligência artificial generativa. E tivemos aí um bom sucesso, uma boa acuracidade nessas respostas e nessa formação. Um segundo que tivemos aqui o privilégio de trabalhar com o Rio de Janeiro, ainda em andamento, é basicamente análise de precedentes. Então, fomos lá, buscamos todos os precedentes qualificados, é um desafio gigantesco para a primeira instância, tanto da STJ, STF, TST, TSE, todos esses precedentes, eles puderem ser cruzados com uma determinada petição que busca quando foi feito e qual o conteúdo daquele precedente válido, qual já tem correspondência. Isso também é uma análise extremamente complexa dentro desse processo. E o último acelerador que a gente tem trabalhado muito forte são pesquisadores, que o nome é muito complicado, intermodal. O que é um pesquisador intermodal? Nós pegamos várias audiências do Ministério Público, por exemplo, de uma polícia civil, onde as pessoas falam o que se passou. A testemunha tem sua versão, o agressor tem sua versão, a testemunha tem sua versão, e no final, como é que a gente olha para essas versões diferentes com inteligência artificial generativa e faz um cruzamento? O que correspondeu na versão de todos, que são correspondências, e o que são discrepância? Então, a testemunha viu uma arma branca, mas a vítima disse que foi agredida por uma arma de fogo, foi ameaçado por uma arma de fogo. Quais são as discrepâncias disso daí? E depois, como que isso também correspondeu na denúncia do promotor? Então, esse ponto foi assim, um projeto bastante complexo, porque ele pega dois mundos, áudio e vídeo de uma audiência, versus toda a parte de uma denúncia escrita, faz uma apuração, como se fosse uma acariação entre o que foi falado nesse áudio e depois o que foi efetivamente desdobrado na denúncia e mostra essas similitudes e também as divergências. Então, são 3 projetos bastante complexos que levam em consideração outras tecnologias da IA generativa, que não é somente gerar um conteúdo novo, mas é usar aquela IA generativa para melhorar um conteúdo existente, curado, que está lá previamente definido e previamente limitado. Esse daqui, então, é um pouquinho dos resumos desses tempos que a gente tem. O que nos chamou a atenção foi essa desmistificação do valor.
Nesse caso específico, a gente conseguiu processar em 21 segundos o tempo médio para identificar e criar o relatório de admissibilidade e tivemos um custo de 32 centavos de dólar por processamento. Extremamente complexo, um algoritmo provavelmente o mais complexo que a gente desenvolveu até hoje de interpretação. Esse algoritmo, por exemplo, eu pego lá dentro de uma razão lá de um advogado, de um recurso do advogado, e nesse recurso do advogado ele fala um parágrafo sobre o resumo do que foi a decisão da primeira instância. O advogado faz um resumo da decisão da segunda instância. Para conseguir fazer a inteligência artificial interpretar isso dentro de um documento é extremamente complexo, entender o que foi a primeira instância, qual foi a decisão da segunda instância, quais são as razões que o advogado pede dentro do seu pedido e como que isso se compara com as razões aceitáveis de admissibilidade. Então, é um algoritmo extremamente complexo, mas que ele traz, por exemplo, uma coisa simples que a gente acha que é simples, né? Eu quero o total da súmula. Mas a inteligência artificial ela sempre quer fazer um resumo. Ela não somente extrai a súmula, ela quer fazer o resumo da súmula. Como é que a gente diz? Olha, eu não quero resumo, eu quero na íntegra. E explicar o que é íntegra é um desafio, né? Então, esses são temas que a gente teve que passar nesse desafio do STF, aprender a criar esses algoritmos, esses aceleradores, para ter mais precisão nas respostas. A parte de precedente, tão complexo quanto. Na realidade, aqui ele faz dois tipos de análise. A primeira análise, ele vai fazer a similaridade, e a similaridade ela é matemática, é machine learning. Então, dentro da esfera de inteligência artificial, ele entra na parte de similaridade por palavra, matematicamente falando. Mas depois eu tenho que ver a relevância contextual. Eu preciso ver se aquele precedente ele foi, de alguma maneira, substituído totalmente ou em parte por um novo precedente, e eu tenho que entender a data e o tempo de qual que a parte que ele foi mais importante do que a parte anterior. Então, também são algoritmos bastante complexos que a gente imagina que a inteligência artificial não está preparada, mas sim, é possível criar modelos para isso. E a análise intermodal, essa daqui é de longe também bastante complexa, porque envolve áudio, envolve indexação de áudio, e envolve também a correspondência matemática do que foi falado entre as partes e a identificação com inteligência artificial generativa do resumo de tudo que foi falado. Convido todos os senhores a olhar um pouco essas ferramentas, todas as ferramentas estão públicas, os senhores podem usar esse site que nós divulgamos aqui pelo QR Code. Esse site também está em nosso ambiente aqui dentro do próprio Nastic, no nosso stand. E aí os senhores são convidados a fazer demo com seus próprios documentos. Então, todas essas tecnologias que eu apresento aqui, os senhores podem subir seus próprios áudios, subir seus próprios processos, fazer suas próprias pesquisas e ver até onde que essa inteligência artificial generativa focada no judiciário, ela pode ser aplicada ou pode ser bem utilizada. Então, convido a todos, usem, abusem, subam seus documentos, testem e nos dê os seus feedbacks daquilo que pode ser melhorado para o dia a dia nosso. Muito obrigado, parabéns aí o Piccoli por esse evento, pelos seus 10 anos, e muito obrigado pela atenção de todos.